Declaro aberta a sessão. O secretário procederá à leitura da ata. Ata da 19ª sessão extraordinária, realizada em 18 de junho de 2009, presidente do senhor ministro Gilmar Mendes, ausente licenciado o senhor ministro Menezes Direito, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, pregoar os seguintes processos: habeas corpus, inquéritos, recurso extraordinário e agravo regimental em ação penal. Não havendo objeções, considero a ata aprovada. Senhores ministros, comunico a vossas excelências que se encontram presentes no plenário alunos do curso de Direito das Faculdades Claretianas de Rio Claro, do Estado de São Paulo. Sejam bem-vindos. Pediu para não botar o... Tá certo. Então, não tem sustentação, não, hein? Tem. Esse processo vinculante também. Processo vinculante que ele não quer que ponha. Vamos chamar esse aqui. Vamos chamar esse. Tá. Ministro Edson Grau, Vossa Excelência tem aqui uns agravos. O julgamento é julgamento conjunto, todos eles? Todos esses casos. São casos idênticos? Então, vou pregoar. Agravo regimental dos embargos de divergência, no agravo regimental, no agravo de instrumento 603 e 807, em que agravante é o senhor Alves de Lima e agravado porte do Instituto de Seguridade. Agravo regimental dos embargos de divergência, no agravo regimental, no agravo de instrumento 596-015, que é agravante Godia do Brasil e agravado espólio Valdemar de Souza Pinto. Agravo regimental, no agravo de divergência, no agravo regimental, no agravo de instrumento 581-498, que é agravante Caixa Econômica Federal, agravado Fundação dos Encomiários e outros. Agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento 495-670, e que é agravante Banco Santander Meridional, e agravado Luiz Mário Bratti. Agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento 547-073, que é agravante condomínio do edifício Presidente Castelo Branco, é agravado Lorraine Kaminski Martins. Agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento 526-769, em que é agravante Edson Adalberto Santos e agravado Ministério Público do Estado da Bahia. Você está com a palavra. Todos esses casos, os pressupostos de admissibilidade não foram atendidos. Eu estou, caráter nitidamente protelatório, estou negando seguimento e aplicando a multa de 1% sobre o valor da causa corrigida. O tribunal está de acordo? Não conhece. Nega Dos recursos, nega seguimento. acompanho Sua Excelência. Vossa Excelência ainda é relator de um agravo regimental nos embargos de divergência, no agravo regimental no recurso extraordinário 263-161, que é agravante Petróleo Brasileiro, Petrobras, e agravado Sociedade Construtora Baiana Limitada. A mesma É a situação. mesma solução? Mesma Então, situação. o tribunal está de acordo? É a mesma Conheço e solução. aplico a multa. Negar o seguimento com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa. Feito com sustentação oral. Recurso extraordinário 590-260 de São Paulo, em que é relator o ministro Ricardo Lewandowski. É recorrente Hércio Molinari, recorrido Estado de São Paulo. Junto relator de vocês, pegar a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso extraordinário interposto por Hércio Molinari e outros, servidores públicos inativos, integrantes do quadro do magistério da Secretaria da Educação de São Paulo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que entendeu ser legítima a extensão do pagamento da gratificação instituída pela Lei Complementar Estadual 977, de 6 de outubro de 2005, aos autores que se aposentaram até a data da publicação da Emenda Constitucional 41/2003, uma vez que o artigo 7º da referida emenda assegurou o direito à paridade de proventos de inatividade com os vencimentos pagos aos servidores ativos,
apenas aqueles que já recebiam proventos de aposentadoria ou pensão na data da publicação da emenda 41 de 2003. O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa: servidores públicos estaduais inativos, gratificação por atividade de magistério, GAN, instituída pela Lei Complementar 997 de 2005, vantagem de caráter pessoal concedida aos servidores em atividade, que também deve ser estendida aos inativos. Incidência do disposto no artigo 40, parágrafo 8º da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20 de 98 e do artigo 7º da Emenda Constitucional 41 de 2003, sentença de improcedência da ação proferida em primeiro grau, que não merece subsistir apelo dos autores providos para o fim de pronunciar desde logo a procedência do pedido. Inconformados, os ora recorrentes opuseram embargos de declaração que foram rejeitados nos termos de acordo assim emendado, transcrevo a ementa abaixo. Neste RE, interposto com base no artigo 102.3a e c da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao artigo 40, parágrafo 8º, na redação dada pela Emenda Constitucional 20, de 98, bem como ao artigo 7º da Emenda Constitucional 2003. Alegam os recorrentes, em síntese, que o acórdão recorrido não poderia limitar o direito à vantagem apenas e tão somente aos servidores aposentados até a data da publicação da Emenda 41, uma vez que os artigos 6º e 7º da referida emenda, combinados com o artigo 2º da Emenda Constitucional 47, garantem aos aposentados que tenham ingressado no serviço público até a publicação da Emenda 41 o direito à extensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. O recurso extraordinário foi admitido nos termos da decisão de folhas e as contra-razões encartadas às folhas tais e tais. E nestas, o Estado de São Paulo sustenta, em suma, que a vantagem cogitada não se incorpora aos vencimentos, entre aspas, para nenhum efeito, inclusive para a composição de proventos de aposentadoria. Afirma o Estado de São Paulo que a gratificação por atividade de magistério consiste em benefício que se sujeita a requisitos que já não podem ser atendidos pelo servidor inativo. Pugna, portanto, pelo desprovimento do recurso extraordinário. Em 20 de 11 de 2008, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional ventilada. E transcrevo a ementa da repercussão geral. À ocasião, manifestei-me pela existência de repercussão geral, observando que a questão constitucional apresenta relevância do ponto de vista jurídico, porquanto a interpretação conferida por esta Corte aos dispositivos constitucionais em debate norteará o julgamento de diversos processos similares a este e reduzirá o número de lides acerca do tema. Além disso, atingirá um número expressivo de jurisdicionados, em especial os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41 e os que se aposentaram após a sua promulgação. Assentei ainda a existência de relevância econômica do tema em questão, visto que o orçamento das diversas unidades federadas poderá ser afetada pela decisão. O Ministério Público Federal, por sua vez, opinou pelo provimento parcial do recurso extraordinário, nos termos de parecer que transcrevo e que certamente Vossas Excelências têm em mãos. E este é o relatório, senhor presidente. Falará pelo recorrido do Estado de São Paulo, doutor Marcos Fábio de Oliveira Nusdel. Excelentíssimo senhor presidente César Peluso, eminentes ministros, doutor procurador-geral da República, cuida-se, neste caso, de recurso extraordinário interposto pelos autores, ora recorrentes, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como bem relatado, determinou que deveria ser aplicada esta gratificação de atividade de magistério, popularmente conhecida como GAN, criada por uma lei de 2005, aos
servidores que já estavam aposentados por ocasião da Emenda Constitucional 41, 31 de dezembro de 2003. O recurso interposto questiona exatamente este marco temporal, ou seja, pleiteiam os recorrentes que a aplicação da Emenda Constitucional 41 apenas se destinem a quem vier a ingressar no serviço público após a publicação da mesma, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2004. E sustenta que todos os servidores, independentemente do tempo de serviço, estão abrangidos pela norma que foi modificada, constante da redação do artigo 8º, dada pela Emenda Constitucional número 20. Excelências, a questão é extremamente relevante e, em excelente hora, esse Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral. Será um momento para se definir essa questão do marco temporal. Então, em relação aos que já estavam aposentados, não há nenhuma dúvida, o Estado de São Paulo curva-se às decisões deste Colendo Supremo Tribunal Federal e não está discutindo a natureza dessa gratificação, tanto que não interpôs recurso extraordinário. O recurso é só dos autores. Não há como se sustentar que essa emenda apenas aplique a servidores que vierem ingressar no serviço público após a sua publicação. Ao contrário, o fato dela ter alterado o artigo 8º e ter modificado a regra de reajuste das aposentadorias e das pensões decorre exatamente da normatização que ela quis dar a partir de então. Ou seja, até a Emenda 41 vigorava a regra da paridade plena, ou seja, a extensão automática a todos os inativos dos aumentos e das reclassificações e das novas gratificações concedidas aos servidores em atividade. Isso foi regra constitucional até 2003. A Emenda 41 trouxe uma nova redação a esse artigo 8º e estabelece, na nova redação, que os reajustes serão reajustados, os benefícios da aposentadoria e das pensões serão reajustados por índices de correção conforme previsto em lei. Então, é uma mudança que o Constituinte derivado fez e poderia fazê-lo, porque resguardou todas as situações de ato jurídico perfeito e resguardou também situações já consolidadas. A partir de 2003, portanto, não mais temos esta regra da paridade plena. Portanto, as futuras aposentadorias deverão já se dar sobre essas novas regras, sob pena de se violar entendimento já pacificado de há muito nesse Colendo do Tribunal Federal, no sentido de que o servidor não tem direito ao regime jurídico único, ao regime jurídico permanente, e que as regras da aposentadoria devem ser aplicadas no momento em que o servidor adquiriu o direito à aposentação. Assim, nos memoriais que apresentamos, estão todas as situações hoje previstas na Constituição de aposentadorias que já se regem pelas novas regras. São elas as aposentadorias previstas no artigo 40, parágrafo 1º, nos 3 incisos, as aposentadorias previstas no parágrafo 4º, também nos 3 incisos, a regra da aposentadoria com redução de tempo de contribuição e de idade para os professores que comprovarem tempo de serviço exclusivamente na atividade de magistério, e também a regra prevista na Emenda Constitucional 41, no artigo 2º da Emenda Constitucional 41, que é aquela regra da aposentadoria com redutor. Então, por expressa determinação constitucional,
todas essas aposentadorias, a partir de 2003, já se regem por essas normas. Admitir-se o contrário, admitirmos que um servidor que, porventura, tenha ingressado no serviço público dias ou meses ou há pouco tempo da promulgação desta emenda, venha a possuir o direito de se aposentar pela regra derrogada, ou seja, a regra do artigo 8º, do artigo 40, dada pela emenda constitucional número 20, quando vier a obter os requisitos de aposentadoria, que possivelmente até lá nem sejam os mesmos. Assim, excelências, entende o Estado de São Paulo que estamos diante de uma situação extremamente relevante e que será extremamente percussente ao caso que esse Supremo Tribunal Federal venha se manifestar de maneira definitiva sobre essa questão do marco temporal. E o Estado de São Paulo traz também à colação exemplos de situações que a própria emenda 41 reconheceu, que essas sim aplicam-se às normas da paridade plena. Quais sejam as normas do artigo 3º da emenda, quem já tinha tempo para se aposentar, já tinha preenchido todas as condições para se aposentar por ocasião da publicação da emenda, a regra do artigo 6º da emenda, ou seja, aqueles servidores que completarão todos os requisitos nela previstos, e a regra do artigo 3º da emenda constitucional 47. Então, essas situações também estão claras no nosso memorial, são situações que o Estado de São Paulo entende, e evidentemente não poderia ser diferente, que a própria emenda constitucional colocou a regra da paridade plena para essas aposentadorias. Assim, requer o Estado de São Paulo, na presente repercussão geral, manifesta expressamente o Supremo Tribunal Federal sobre todas essas hipóteses, declarando que a elas aplica-se a emenda constitucional número 30 e que fixe como marco de sua existência a data de sua publicação. Senhor presidente, a questão central discutida no presente recurso extraordinário é saber se o pagamento da gratificação por atividade magistério, GAM, instituída pela Lei Complementar Paulista 977 de 2005, estende-se ou não aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da emenda 41, mas se aposentaram após a referida emenda. Inicialmente, passo a examinar se a GAM deve ou não ser estendida aos professores inativos. E aí transcrevo o inteiro teor da mencionada lei complementar que institui esta gratificação por atividade do magistério GAM. Peço licença para não ler na íntegra, mas eu comentarei as suas consequências ao longo do meu acórdão ou do meu voto. Se for necessário, voltarei à leitura do texto, que é integrado por 6 artigos. Eu digo, então, após a transcrição do artigo, que como é possível verificar, o supracitado texto normativo, em nenhum de seus dispositivos, explicita quaisquer circunstâncias especiais ou requisitos para o recebimento da gratificação em comento. Com efeito, a legislação de regência alcança, sem exceção, os servidores do quadro do magistério paulista em atividade. Outra não foi a conclusão do desembargador Paulo Dimas Mascaretti, relator da apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que, entre aspas, o texto normativo não explicita devidamente que o acréscimo pecuniário está condicionado ao exercício de cargo ou função em circunstâncias especiais, sendo possível intervir daí que todo e qualquer servidor do quadro de magistério em atividade faz jus à gratificação assim instituída. Portanto, sob o rótulo formal de gratificação, a Lei Complementar 977 de 2003 instituiu o verdadeiro aumento de vencimentos aos servidores do quadro de magistério da Secretaria da Educação Paulista. Em casos semelhantes,
a jurisprudência desta Corte tem decidido pela aplicação do artigo 40, parágrafo 8º da Constituição, quando a gratificação for extensiva a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado. É que, nas palavras do ministro Marco Aurélio, entre aspas, a pedra de toque da incidência do preceito é saber se em atividade os aposentados lograriam o benefício. O ministro Marco Aurélio expressou esta ideia no RE 385-016, aliás, um agravo regimental em recurso extraordinário. E estou dizendo que é justamente o que se verifica no caso concreto. E eu cito vários julgados no mesmo sentido, um deles do ministro Sepúlveda Pertence, no RE 465225, outro do ministro Eros Grau, no RE 463022, sendo o relator o ministro Eros Grau, como eu disse, exatamente no sentido de que esse tipo de gratificação que se estende indiscriminadamente a todos os funcionários em atividade correspondendo a um aumento de salário deve também ser estendido aos aposentados. E parece-me que o próprio Estado de São Paulo concorda com essa tese, como foi dito da tribuna. Digo também que, no outro caso semelhante, é que o ministro Carlos Brito também concluiu no mesmo sentido. Mas a questão aqui é saber se aqueles que se aposentaram depois da emenda 41 também têm esse direito. E é isso que nós vamos, então, examinar neste RE. Digo, então, que, na espécie, constato que o único requisito para o recebimento da gratificação por atividade de magistério é o exercício da referida atividade. Tal condição, portanto, não afasta a natureza genérica da gratificação, daí a necessária extensão da vantagem aos professores inativos, conforme garantido pelo artigo 40, parágrafo 8º da Constituição Republicana. Assentada essa premissa, prossigo no exame do recurso. O acórdão recorrido limitou o direito à vantagem aos professores que se aposentaram até a data da publicação da emenda 41. Resta saber, portanto, como adiantei, se os servidores que ingressaram no serviço público antes desta emenda, mas se aposentaram após a sua promulgação, possuem o direito à paridade remuneratória, extensão das vantagens previstas para os ativos e a integralidade de cálculo de seus proventos com base no montante da última remuneração. Com efeito, digo eu, a emenda 41 de 2003 extinguiu o direito à paridade de proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, mas o garantiu aos que estivessem na fruição da aposentadoria na data de sua publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, entre aspas, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Esse é o que diz o artigo 7º da Emenda Constitucional 41. E também essa interpretação dada por Eli Lopes Meirelles no artigo, no seu conhecido livro Direito Administrativo, que já está na 33ª edição. Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da emenda 41, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela emenda constitucional 47. Esta emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência da emenda 41, nos termos do artigo 6º da emenda 47. Nesses casos, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos. Primeiro, servidores que ingressaram de modo geral antes da emenda 41 e dois, servidores que ingressaram antes da emenda 20 de 1998. Na primeira hipótese, ou seja, aqueles que ingressaram antes da emenda 41, o artigo 2º da emenda 47, ao estabelecer que se aplica, entre aspas, aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentaram na forma do caput do artigo 6º da emenda 41 em 2003, o disposto no artigo 7º da mesma emenda, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da emenda 41, desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos. Então, não é uma extensão incondicionada. Quer dizer,
Há extensão, sim, mas a emenda estabeleceu alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro, 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher. Segundo, 35 anos de contribuição se homem e 35 de contribuição se mulher. Terceiro, 20 anos de efetivo exercício no serviço público. E quarto, 10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der aposentadoria. Ressalte-se ainda que os limites de idade e de tempo de contribuição são reduzidos em 5 anos para os professores do ensino infantil e fundamental, como na espécie, e médio. Esta interpretação é corroborada, apesar de estar expressa na legislação, ela é corroborada por Marcelo Leonardo Tavares, num livro intitulado Direito Previdenciário, que está na 11ª edição. De outro lado, na segunda situação, que é justamente os servidores que ingressaram antes da emenda 20 de 1998, o artigo 3º, parágrafo 1 da emenda constitucional 47, estendeu a esses servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da emenda 20 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchidas cumulativamente as seguintes condições. Primeiro, 35 anos de contribuição se homem e 35 anos de contribuição se mulher. Em segundo lugar, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der aposentadoria. E, por fim, em terceiro lugar, idade mínima resultante da redução relativamente aos limites do artigo 40, parágrafo 1º, 3A da Constituição Republicana, de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos. Sobre essa matéria, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, da Faculdade de Direito da USP, titular de Direito Administrativo, ela assenta, entre aspas, o seguinte: também tem que ser respeitada a paridade dos proventos e da pensão com os vencimentos e demais vantagens concedidos aos servidores em atividade, seja para os benefícios já concedidos na data da emenda constitucional 41, seja para os que já completaram os requisitos para obtenção da aposentadoria ou da pensão, nos termos do artigo 3º. A emenda constitucional número 47 estende o mesmo benefício aos que ingressaram no serviço público até 6/12/98, data da entrada em vigor da emenda 20 de 98, e que tenham cumprido os requisitos previstos no artigo 6º da emenda 41 ou no artigo 3º da emenda constitucional 47. Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o aresto recorrido não observou as regras inseridas pela emenda 47 de 2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das emendas constitucionais 20 e 41 e se aposentaram após a emenda constitucional 41, possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da emenda constitucional 47 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime. Por fim, como bem observou o Ministério Público Federal, as folhas tais, entre aspas, na hipótese específica dos autos, tratando-se de professores do ensino fundamental, aplica-se o redutor de 40 do artigo 40, parágrafo 5º da Carta Política. Ademais, incontroverso nos autos que a gratificação por atividade do magistério GAN, instituída pela Lei Complementar 977/2003 do Estado de São Paulo, foi concedida indistintamente a todos os professores ativos, caracterizando-se verdadeiro aumento de vencimentos, o qual deve ser estendido aos professores inativos que preencherem os requisitos de paridade acima especificados. Então, senhor presidente, pelo meu voto, eu dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário nos termos de meu voto. O relator dá provimento parcial ao recurso. Ministra Camilus. Se o ministro relator me permite, eu queria apenas um esclarecimento, porque quanto à fundamentação e aos requisitos, eu estou de acordo. Eu não encontrei, claro, porque não tive acesso aos autos, e todos esses, os autores da ação, todos eles se aposentaram
antes, portanto, da emenda? Não, depois. Não, é que o Emenda, porque, acórdão do Estado de inclusive, São Paulo, do desembargador Dibas Mascaretti, diz que se estendem essas vantagens, a GAN se estende a todos os aposentados, desde que esses estivessem aposentados até a data da emenda 41. Sim. Certo? Mas existem outras situações, aqueles que ingressaram no serviço antes da emenda 41 e se aposentaram após a edição dessa emenda 41. É que Vossa Então, Excelência, é por inclusive, isso que fez eu aquela estou- distinção É. que está também em alguns documentos que eu li, até a emenda constitucional número 20, entre a emenda constitucional número 20 a 41, não é isso? E que Vossa Excelência, inclusive, especifica no voto duas situações: servidores que ingressaram antes da emenda constitucional 41 e se aposentaram após, Isto. e na leitura da... Eu quero apenas esclarecer porque na O que a petição pretensão- inicial, a eles dizem... pretensão dos A petição autores- inicial começa assim, todos aposentados, e no pedido vem dizendo que querem exatamente a igualdade de Exatamente, a tratamento. Como pretensão se deles todos... era... A pretensão dos autores era no sentido do provimento integral do recurso extraordinário, ou seja, que eles pudessem Independente ter, de quando entraram independentemente e dos quando se requisitos... aposentaram. Exatamente, independentemente dos requisitos estabelecidos pelas emendas constitucionais posteriores. É por isso que eu estou dando provimento parcial ao recurso, dizendo que sim, eles têm direito a usufruir dos benefícios que foram instituídos pela GAN, desde que atendidos os requisitos. É nesse sentido que eu estou dando provimento parcial ao Então, recurso. aqueles que ingressaram antes têm a aplicação do artigo 7º da emenda constitucional 41. Os que ingressaram antes, se aposentaram até a emenda 41, aplica-se a decisão do acórdão integralmente. Então, mantém-se nessa parte Mantém a é que se nega. integralidade e a paridade. Tá bem. tá certo? E os outros é que não cumprem, portanto, as exigências das emendas e, por isso, Exatamente. é que não tem a sua pretensão. Então, Uma observação complementar, para tentar complementar a bela intervenção da ministra Carmen Lúcia. Vossa Excelência está ressalvando a situação daqueles que, à data da emenda 41, já reuniam as condições, preenchiam os requisitos de aposentadoria. Pouco importa se efetivamente passaram para a inatividade ou continuaram no serviço ativo. Né? Só que eles aí têm que se enquadrar nos requisitos que as emendas na forma da lei, estabeleceram. porque Exatamente na Muitos forma da lei. adquiriram o direito, mas não o exerceram, não o exercitaram, continuaram em atividade. Ou seja, preenchiam as condições para a aposentadoria, mas não requereram aposentadoria. Sim. Então, esses são igualmente alcançados, como se aposentados efetivamente estivessem à data da emenda Preenchidos 41, os requisitos. porque preenchiam as condições da Na aposentadoria. verdade, a impressão que me deu quando concluí a redação desse RE, na verdade, são quase que embargos declaratórios, né? Porque nós estamos esclarecendo a decisão de primeiro grau, quer dizer... Né? exatamente, porque tem situações diferentes e são sujeitos a regimes jurídicos de aposentação diferenciadas. Daí o parcial provimento, eu acompanho Vossa Excelência no seu brilhante voto. Ministro Sérgio Escravo, Estou impedido. às vezes está impedido? Eu estou por impedido nesse caso. Você está se dando por impedido agora? Nesse momento. Ministro Joaquim Barbosa. Senhor presidente, eu acompanho o relator com os esclarecimentos que ele acaba de acrescentar ao seu voto. Carlos Brito. Senhor presidente, com o impedimento do ministro Eros, eu também fiquei aqui vacilando na minha condição de votar desembaraçadamente. O ministro Eros certamente arguiu o próprio impedimento por já se encontrar aposentado como professor, não é isso? Em São Paulo, porque essa lei é paulista. E essa lei é paulista. Então, eu não estou impedido nesse caso. Exclusivamente em função da sua origem geográfica, né, vinculado ao poder público de São Paulo. Então, desimpedido para votar, eu também acompanho o relator, só pedindo novo esclarecimento, eminente relator, ministro Lewandowski. Vossa Excelência deixa consignado que, tal como redigida, a lei caracterizou, de fato, um aumento de vencimento. Não consubstanciou uma gratificação.
Não é isso? De gratificação só tem o nome, mas, na verdade, não estabeleceu condições que só poderiam ser preenchidas pelos servidores que estivessem em atividade. Exatamente. Eu até me louvo num trecho de um acordo de Vossa Excelência, em que Vossa Excelência diz o seguinte, aqui no julgamento do agravo de instrumento 518-402, no agravo regimental, nesse agravo de instrumento, julgado pela primeira turma, Vossa Excelência diz, havendo o Tribunal de Origem decidido que a gratificação de incentivo não configura hipótese de gratificação remuneratória do efetivo exercício de atividade especial ou outra circunstância de ordem pessoal, ela deve ser estendida aos inativos, justamente por seu caráter genérico, pena de violação ao artigo 40, parágrafo 8º da Magna Carta, na redação da emenda 20. Mas esse fato, como foi assentado a tribuna, não é nem contestado pelo Estado de São Paulo. Não foi contestado, Eminente tanto que não houve relator, recurso. Se Vossa Excelência me permite, nós estamos admitindo essa discussão. Olha, na verdade, não está havendo discussão nenhuma, porque o fato é incontroverso, porque o tribunal não poderia fazer isso em recursos extraordinários se a matéria fosse controvertida. Perfeito. Não, nem aqui, mas aqui eu estou apenas isso, eu trouxe, considerando a como matéria à fato colação. incontroverso a Isso. natureza da gratificação. E aqui, aliás, isso à diga-se, o colação procurador-geral... apenas como um introito, um preâmbulo, prolegômenos à Porque argumentação. o Procurador-Geral de São Paulo, de maneira muito correta, afirmou expressamente da tribuna que isto não estava em causa, o Estado Exatamente. assentava, por tanto isso- que não por isso opôs que a em dis- Barros. Por isso que a matéria pode ser ventilada, mas não que a interpretação da lei local pudesse ser admitida nesse ano. Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência, então. Eu acompanho o eminente relator louvando o belo voto de Sua Excelência. Ministro Ellen Grace. Senhor presidente, eu gostaria de acompanhar o brilhante voto do ministro Lewandowski, que faz a distinção entre aqueles ingressados antes, até a emenda constitucional número 20, e aqueles que tiveram ingresso até a emenda constitucional 41. A número 20 data de 98 a 41 de 2003. E, fazendo um cálculo, parece-me que a situação dos ingressados até 98 seria mais gravosa do que aqueles ingressados posteriormente. Não fiz esse cálculo, mas isso Veja, é uma Vossa disposição do Excelência, Constituinte. as regras estabelecidas são as de 35, pelo artigo 3º da Emenda Constitucional 47, são de 35 anos de contribuição, no sexo masculino, 30 no sexo feminino, 25 anos de efetivo serviço, 15 anos de carreira, 5 no cargo, além da idade mínima resultante da aplicação do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. Já para as aposentadorias daqueles que ingressaram posteriormente, a regra, se não me engano, é mais favorável. Teríamos 60 anos de idade para os homens, 55 para as mulheres, 20 anos de efetivo serviço, 10 de carreira e 5 no cargo. Olha, eu não fiz o cálculo, eu apenas assentei o que diz a Constituição. Eu contemplei duas hipóteses. Uma que os que se ingressaram antes da emenda 41 e os que ingressaram depois, antes da emenda 20. Mas é uma característica, não é? Que é comum a todas essas emendas à Constituição em matéria de aposentadoria. Todas foram agravando a situação do servidor, ou exigindo requisitos mais difíceis de preenchimento. Não é? Mas o Supremo já decidiu que vale o direito do tempo da aposentadoria. Sem dúvida. Eu Então, apenas quanto estou ao dizendo que tempo, todas essas emendas claro, tiveram eu por estou de acordo característica com Vossa Excelência. o Só para aportar acentuar. dificuldades maiores, seja no plano da idade, seja no plano da contribuição. Sempre essas emendas, parece que a preocupação da ministra Ellen é exatamente... Não, a minha preocupação diz respeito, ministro Carlos Brito, não com o momento da aposentadoria. Nessas duas hipóteses, todas as aposentadorias são posteriores à emenda constitucional 41. Sim. Todas. Seja daqueles admitidos antes da 20 ou daqueles admitidos antes da 41. Isto, sim. E, curiosamente, eu vejo a situação dos últimos mais agravada, menos agravada, ao contrário do que seria
a lógica do sistema. Não, estou vendo É diferente. interessante, revendo aqui, vamos fazer uma comparação, quer dizer... Silêncio. A 41, Esclarecimento? Até de fato? Matéria. Parece-me que não há esse agravamento pelo fato de que a emenda 47 é a única que permite a redução da idade pelo aumento do tempo de contribuição. Então, foi o requisito do constituinte derivado. Uma regra para aposentadoria nos termos da emenda 41 e uma regra supostamente mais benéfica para quem quiser se aposentar, ser servidor homem, menos de 50 anos, servidora, menos de 55 anos. Só isso. ali foi uma compensação que se fez, né? Ali já foi uma... para estimular a permanência no serviço público. Eu, inclusive, aqui assentei esse aspecto, dizendo que, no caso daqueles que se aposentaram, ingressaram antes da emenda 20, eles têm que observar 3 condições: 35 anos de contribuição, se homem, 35 de contribuição, se mulher, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria, e, por fim, idade mínima resultando da redução relativamente aos limites do artigo 40 para o primeiro 3A da Constituição de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos. Vossa Excelência levou em consideração esse redutor? Tá certo. Talvez ainda não. Aplica o redutor. Tá certo. Eu estou de acordo com Vossa Excelência, feito esse esclarecimento. Ministro Marco Aurélio. Presidente, até a vinda balha da emenda constitucional número 41, nós tínhamos a extensão linear dos benefícios outorgados ao pessoal da ativa aos inativos, desde que, se estes estivessem em serviço, percebesse a parcela, tivessem jus, portanto, a parcela. Veio a emenda constitucional número 41 de 2003 e expungiu, alterou o que se continha no parágrafo 8º do artigo 40, que repetiu o que antes estava no parágrafo 4º. Essa mesma emenda, ela trouxe uma norma de transição. Refiro-me ao artigo 7º. E aí se preservou quanto àqueles que estivessem em fruição na data da publicação da emenda de proventos de aposentadoria, se preservou a extensão. Se preservou de forma limitada. E eu caminharia, se necessário, para uma interpretação, inclusive, conforme ao texto primitivo da Carta, aos valores maiores da Carta, dessa cláusula alusiva à necessidade de encontrar-se o servidor em fruição na data de publicação da emenda de proventos da aposentadoria, tendo em conta até mesmo o verbete 359 da súmula do Supremo. Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar ou servidor civil reuniu os requisitos necessários. E aqui o tribunal alterou a parte final do verbete para afastar a vinculação à apresentação de requerimento ainda em vigor a lei, e potencializou, portanto, a situação de ter o servidor integrado no patrimônio certa situação jurídica, certo direito. O que houve, presidente, posteriormente, e nossa carta realmente passou a ser um periódico. Tantas são as emendas constitucionais, 63 emendas até hoje. Nós tivemos a promulgação da emenda constitucional número 47. E essa emenda alterou a limitação contida
no artigo 7º da emenda anterior, ou seja, a extensão do benefício apenas aos que já estavam no gozo de proventos. E passou o artigo 2º dessa emenda a prever que se aplica aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos, aí vem a condição, que se aposentarem na forma do caput do artigo 6º da emenda constitucional número 41 de 2003, temos os requisitos relativos à idade e às contribuições, né? O disposto no artigo 7º, justamente aquele artigo da emenda 41 que preservou situações. Então, aqui, houve uma extensão do que é previsto no artigo 7º para apanhar os servidores que, à data da emenda 41, já estavam integrados ao serviço público e que viessem a se aposentar nos moldes e atendidos, portanto, os requisitos incertos neste mesmo artigo 6º. Daí o voto do relator, eu percebi assim o voto de Sua Excelência, para prover o recurso, e é incontroverso, tendo em conta a verdade formal assentada pelo Tribunal de Justiça, que a parcela se mostrou geral, a emenda alude vantagem de caráter geral concedida aos servidores, né? Para, no caso, prover o recurso, contemplando aqueles que se mostrem enquadrados no artigo 2º da emenda 47 de 2005. Somo meu voto, presidente, ao de Sua Excelência, né? E reitero mais uma vez, não terá o direito todo e qualquer servidor que haja ingressado até a data da promulgação da emenda 41, mas tão somente aqueles que tenham se aposentado, atendidos os requisitos referentes à idade, referentes aos anos de contribuição, previstos no artigo 6º da emenda 41. Nesses termos é o meu voto, e eu creio que o provimento é parcial, porque devemos ter recorrentes parcial, que não estão aposentados hoje, mas sem a observância dos requisitos do artigo 6º. Ministro Celso de Mello. Presidente, acompanho o voto do eminente relator, considerados os esclarecimentos que foram prestados até agora, e o eminente ministro Marco Aurélio bem sintetizou todos esses fundamentos. Proclamo o resultado. Dar provimento parcial ao recurso por votação unânime. Fica uma colcha de retalhos, né? Tantas as emendas. Impedido o ministro Eros Grau. Agora, Então, vamos ver quem é o relator. a cada caso vai... Sim. Outro feito com sustentação oral. Ação direta de inconstitucionalidade 4.067 do Distrito Federal, que é relator ministro Joaquim Barbosa, requerente Democratas DEM, requerido presidente da República, Congresso Nacional. Haverá sustentações orais. Eu estou com a palavra. Peço que aguardem.
Presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Democratas contra os artigos 3º e 1º, inciso 2º, da Lei 11.648 de 2008 e contra os artigos 589, inciso 2º, B, parágrafos 1º e 2º, e o artigo 593 da Consolidação das Leis do Trabalho. O texto impugnado tem o seguinte teor. Artigo 1º. A Central Sindical, entidade de representação geral dos trabalhadores, constituída em âmbito nacional, terá as seguintes atribuições e prerrogativas. Inciso 2º. Participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores. Artigo 3º. A indicação pela Central Sindical de representantes nos fóruns tripartites, conselhos e colegiados de órgãos públicos a que se refere o inciso 2º do caput do artigo 1º desta lei, será em número proporcional ao índice de representatividade previsto no inciso 4º do caput do artigo 2º desta lei, salvo o acordo entre centrais sindicais. Parágrafo 1º. O critério de proporcionalidade, bem como a possibilidade de acordo entre as centrais, previsto no caput deste artigo, não poderá prejudicar a participação de outras centrais sindicais que atenderem aos requisitos estabelecidos no artigo 2º desta lei. Parágrafo 2º. A aplicação do disposto no caput deste artigo deverá preservar a paridade de representação de trabalhadores e empregadores em qualquer organismo mediante o qual sejam levadas a cabo as consultas. Os dispositivos da CLT são os seguintes. Artigo 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical, serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho. Inciso 2º. Para os trabalhadores, 10% para a Central Sindical. Parágrafo 1º. O Sindicato de Trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e Emprego a Central Sindical a que estiver filiado como beneficiária da respectiva contribuição sindical, para fins de destinação dos créditos previstos neste artigo. Parágrafo 2º. A Central Sindical a que se refere a linha B do inciso 2º do caput deste artigo deverá atender aos requisitos de representatividade previstos na legislação específica sobre a matéria. Artigo 593. As percentagens atribuídas às entidades sindicais de grau superior e às centrais sindicais serão aplicadas de conformidade com o que dispuserem os respectivos conselhos de representação, conselhos de representantes ou estatutos. O partido requerente afirma que o texto impugnado implica duas alterações relevantes no sistema de representação no âmbito das relações de trabalho. Em primeiro lugar, permite às centrais sindicais participar de negociações nas quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores. Em segundo lugar, torna as centrais sindicais sujeitos ativos do tributo instituído nos termos do artigo 589, inciso 2º B da CLT, chamado imposto sindical. Segundo o argumento da entidade autora, por se tratar de tributo da espécie contribuição social, o produto arrecadado com o imposto sindical não poderia ser utilizado para o custeio de atividades que extrapolassem os limites da respectiva categoria profissional. Diz textualmente o seguinte, aspas, no presente caso, desviam-se recursos da contribuição sindical para entidades centrais sindicais que não têm como finalidade precípua a defesa de interesses de uma ou outra categoria. Sua atuação, a toda evidência, ultrapassa a noção de categorias profissionais e incita à própria natureza sindical da contribuição. Fecha aspas. Em relação à modificação da estrutura de representação nas relações de trabalho, observa que o artigo 8º
inciso 3º da Constituição, não prevê a intermediação dos interesses dos trabalhadores por entidades diversas das entidades sindicais. Ante o exposto, pede-se a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 3º e 1º, inciso 2º da Lei 11.648, e contra os artigos 589, inciso 2º, B, parágrafos 1º e 2º, e o artigo 593 da CLT. Eu adotei o rito do artigo 12 da Lei 9868. A Presidência da República apresentou informações. Igualmente, a manifestação do Congresso Nacional está às folhas 83. O advogado-geral da União defendeu a constitucionalidade das normas atacadas. O Procurador-Geral da República opina pela parcial procedência do pedido, tão somente para que se declare a inconstitucionalidade das modificações efetuadas. Eu admiti a participação da Força Sindical, da Central Única dos Trabalhadores e da União Geral dos Trabalhadores na qualidade de amici curiae. Este é o relatório. Pelo requerente, Partido Democrata, falará o doutor Fabrício Mendes Medeiros. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, ministro Joaquim Barbosa, excelentíssimas senhoras ministras Helen Grace e Carmen Lúcia, excelentíssimos ministros, ínclito procurador-geral eleitoral. A questão constitucional suscitada na presente ação direta é principalmente a seguinte: revela-se constitucional a destinação de parte da arrecadação proveniente da contribuição sindical às centrais sindicais, como bem se extrai do relatório apresentado pelo ministro relator. A Lei 10.648 alterou alguns dispositivos da CLT, de modo a incluir como beneficiárias as centrais sindicais beneficiárias de parte da arrecadação da contribuição sindical, as centrais sindicais. E é preciso já dizer de antemão que a contribuição sindical, segundo a orientação deste Supremo Tribunal Federal, constitui um tributo cuja finalidade precípua é custear o sistema confederativo da representação sindical de categorias. Sobre esse aspecto, é interessante notar que a Constituição sentou praça, firmou, estruturou, albergou, melhor dizendo, um modelo piramidal, um modelo composto por sindicatos, federações e confederações, e como bem anota o ministro do TST, Maurício Godinho, eu peço licença para ler um trecho da sua obra, Curso de Direito do Trabalho. Há no sistema uma pirâmide que se compõe do sindicato em seu piso, da federação em seu meio e da confederação em sua cúpula. As centrais sindicais não compõem o modelo corporativista, sendo, de certo modo, seu contraponto. Fecho aspas. Acolhendo a tradição corporativa, portanto, a Lei Maior, como dito, sentou praça num modelo muito bem definido, composto por federações, sindicatos, federações e confederações, e a eles, abro aspas, atribuiu a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria profissional ou econômica, a teor do inciso 3º, do artigo 8º da Constituição. Já se pode antever que as centrais sindicais não se enquadram no modelo sindical albergado pela Constituição de 88. Não são, portanto, genuínas entidades sindicais. É de se recordar, aliás, excelências, que justamente por entender que essas entidades não se enquadram no modelo constitucional, que este Supremo Tribunal Federal não vem reconhecendo legitimidade ativa dessas centrais sindicais para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória, enfim, para deflagrarem o processo de controle abstrato de normas frente à Constituição Federal. Eu peço vênia, uma vez mais, agora para trazer à colação um trecho da ementa da ação direta 271, da relatoria do ministro Moreira Alves,
em que se pode constatar o que eu estou a dizer. Aspas. Ação direta, Central Única dos Trabalhadores. Falta de legitimação ativa, sendo que a autora constituída por pessoas jurídicas de natureza vária e que representam categorias profissionais diversas, não se enquadra ela na expressão entidade de classe de âmbito nacional, a que alude o artigo 103 da Constituição, contrapondo-se às confederações sindicais, porquanto não é uma entidade que congregue os integrantes de uma determinada atividade ou categoria profissional, e que, portanto, represente em âmbito nacional uma classe. Por outro lado, não é autora e nem ela própria se enquadra nesta qualificação, uma confederação sindical, tipo de associação sindical de grau superior, devidamente previsto em lei, o qual ocupa o cimo da hierarquia de nossa estrutura sindical e ao qual, inequivocamente, alude a primeira parte do inciso 9º do artigo 103 da Constituição. Eu trago aqui, fecho aspas, eu trago, além desse precedente, relembro, além desse precedente, a DIN 1442, da relatoria do ministro Celso de Mello, julgada em abril de 2005, e, mais recentemente, a DIN 1969, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, DJ, de 31 de agosto de 2007. Não há dúvidas, portanto, senhores ministros, que as centrais sindicais não integram o modelo sindical previsto na Constituição de 88, de modo que eventuais alterações a serem perpetradas nesse modelo não podem ser realizadas pela legislação infraconstitucional, pena de violação direta ao princípio da unicidade sindical, a que alude o inciso 2º do artigo 8º da Constituição. Muito bem, a pergunta que se põe agora é a seguinte: mesmo não sendo as centrais sindicais integrantes do modelo sindical albergado pela Constituição de 88, podem elas receber parcela da arrecadação proveniente da contribuição sindical? A contribuição sindical, apelidada por alguns tributaristas de imposto sindical, ela se constitui numa típica contribuição de interesse de categorias, valendo destacar que o traço distintivo dessa modalidade tributária reside, sobretudo, na específica destinação da sua arrecadação. A corroborar o que eu estou a dizer, cito aqui o precedente, 2 precedentes da lavra do ministro Carlos Veloso, que são os agravos regimentais nos recursos extraordinários 302.513 e 129.930. Se tem em mente, portanto, que no caso da contribuição sindical, ela se constitui num tributo cuja destinação específica é custear o sistema confederativo de representação de determinada categoria profissional ou econômica. Por conseguinte, é logicamente vedada a destinação, a utilização dessa arrecadação para custear atividades que extrapolam os limites de determinada categoria. Não obstante isso, os dispositivos impugnados destinam parcela da contribuição, da arrecadação proveniente da contribuição sindical a entidades que, a toda evidência, não têm como finalidade precípua a defesa de interesses de uma determinada categoria. À guisa de ilustração, excelências, eu peço licença uma vez mais para trazer uma informação extraída do site da Central Única dos Trabalhadores, que é uma das interessadas, que foi admitida como uma das interessadas na presente ação. Essas informações dão conta de que, filiadas a essa Central Única dos Trabalhadores, essa central sindical, existem sindicatos, federações e confederações de trabalhadores do setor de metalurgia, educação, setor mineral, seguridade social, trabalhadores do vestuário, vigilantes, serviço público federal e municipal, indústrias de alimentação, trabalhadores do ramo financeiro, trabalhadores domésticos, trabalhadores da aviação civil, da indústria coreira, enfim, há inúmeras categorias
representadas por essa central. E isso, essa heterogeneidade na composição dessa central, é também confirmada pela própria Lei 10.628. No artigo 2º, a própria lei exige como requisito, artigo 2º, inciso 3º, filiação de sindicatos em, no mínimo, 5 setores da atividade econômica. Em suma, excelências, o modelo instituído pela Lei Maior, segundo o modelo instituído pela Lei Maior, a contribuição sindical é um tributo cuja arrecadação se destina à manutenção da representação sindical, sindicatos, federações, confederações, aí não se incluindo as centrais sindicais, que são associações profissionais, porém despidas das vestes sindicais, não obstante o nome que carregam. Por fim, peço vênia para trazer à colação mais uma passagem da ADIM 271, agora do voto do ministro Sepúlveda Pertence, em que Sua Excelência reconhece, aspas, sob o prisma que nos interessa, é inquestionável que se manteve, agora com hierarquia e rigidez constitucionais, o sistema confederativo da CLT, formado de sindicatos, federações e confederações, e dominado pelo princípio básico da unicidade, nos diversos graus de representação da categoria ou grupo de categorias na base territorial respectiva. A Constituição manteve inequivocamente o sistema confederativo de representação sindical, a cujo custeio votou contribuição para a fiscal da categoria. Já me encaminhando no final, eu devo salientar ainda que os tributos têm como princípio a finalidade custear o Estado, sendo exceção a destinação de sua arrecadação a entidades privadas. Exceção essa que deve estar no texto da Constituição, como está a contribuição sindical a serviço para o custeio do sistema confederativo. Senhores ministros, senhor presidente, já me encaminhando do fim, cumpre realçar o que bem sustentado, o que bem lançado pelo procurador, pelo ilustre Procurador-Geral da República, para quem, aspas, a contribuição sindical compulsória é destinada ao custeio do sistema confederativo de representação sindical, no qual não se incluem as centrais sindicais. Ademais, não há respaldo constitucional para que certa associação seja contemplada com contribuições de caráter compulsório, uma vez que tal situação caracteriza, em última análise, filiação compulsória vedada pelo princípio da liberdade de associação. Por todo exposto, senhores ministros, senhor presidente, eu reitero o pedido contido na inicial, pugnando pela declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, não sem antes agradecer a atenção que me foi dispensada. Muito obrigado. Interessado a Central Única dos Trabalhadores, escute e falará o Dr. José Eimar Luguécio. Com a palavra. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, doutor procurador, quero começar a minha sustentação, talvez, pelo fim, para dizer que essa lei reconhece tardiamente a existência das centrais sindicais no nosso sistema. O sistema constitucional, ainda que tenha moldado o sistema confederativo, recepcionando assim a CLT, não exclui e não excluiu do mundo a existência de outros sistemas que com ele convivem, num sistema de liberdade, ainda que mitigado por alguns limites impostos na própria Constituição, mas, de fato, o nosso sistema ganhou e vem ganhando, até por interferência dos tratados internacionais recepcionados, da própria OIT, de sempre maior liberdade e maior autonomia. As centrais sindicais, configuradas no nosso sistema de há muito, passaram a conviver, sim, com os sindicatos, as federações e as confederações, e não há um autor específico do direito do trabalho e do direito sindical que não assente a premissa de que as centrais sindicais oxigenaram, trouxeram maior liberdade, maior autonomia ao nosso sistema herdado da Era Vargas.
A Constituição, como assentado também por esta Corte, recepcionou algumas linhas da CLT, especialmente o sistema confederativo. Mas, premissa também estabelecida, não exclui a convivência com entidades mais amplas. Se essas entidades mais amplas podem ou não propor a DIN, é uma outra questão que não se confunde com a questão da representação e da liberdade sindical de organizações mais amplas e mais representativas. Posta no nosso texto, posta na Constituição da OIT, posta no Tratado Americano, na Declaração de Direitos Americana, posta no Pacto mais recente, todos eles reconhecendo a liberdade sindical como a liberdade de constituir organizações mais amplas. Eu poderia concordar com o raciocínio posto na inicial, não fosse erro de algumas premissas. E aqui quero ressaltar as premissas, já entrando na questão propriamente técnica. A contribuição sindical, diz o Supremo, já historicamente, que foi recepcionada pela Carta de 88, portanto, o artigo 589 foi recepcionado na configuração em que estava ele. O que faz a lei agora? Ela estabelece, apenas em relação ao percentual destinado à União, que parte daquele percentual posto na CLT como de 20%, que parte daquele percentual será direcionado para as centrais sindicais, para todas, indistintamente, indiscriminadamente, o valor total das contribuições, não, apenas daqueles sindicatos que estiverem filiados a alguma central sindical. Portanto, eu tenho que partir de uma premissa já assentada pelo Supremo, porque se a premissa fosse outra assentada pelo Supremo, a conclusão também deveria ser outra. O Supremo assentou no RE 279-393, relator ministro Carlos Veloso, que é legítima a destinação de parte da arrecadação da contribuição sindical à União. Mais de uma vez o Supremo assentou essa premissa. Porque questionado, logo depois da Constituição, houve uma discussão acerca da manutenção da contribuição sindical e depois da destinação da parcela de 20% à União. O Supremo assenta, não, é legítima, aspas, a destinação de parte da arrecadação da contribuição sindical à União. Ora, ao reconhecer o Supremo que parte da arrecadação da contribuição sindical é destinada à União, desvinculou especificamente de cada uma das categorias, porque a União não representa a categoria dos metalúrgicos, a categoria dos trabalhadores em banco, a categoria de professores. Por reconhecer a natureza tributária, disse o Supremo e assentou, aquela parcela continua sendo arrecadada para a conta da União. E no Orçamento Geral da União, para onde é destinado esse valor? É destinado para o Ministério do Trabalho, para as ações destinadas não a uma categoria específica, mas ao conjunto de trabalhadores. E é exatamente este conjunto de trabalhadores que há muitos anos, não só a União, como os estados, como outros poderes constituídos, dialogam com as centrais sindicais, e as centrais sindicais têm, inclusive, serviços de recolocação profissional, serviços na área de trabalhadores informais, aposentados, porque, de fato, representam um conjunto de trabalhadores e não apenas categorias específicas. Mas há mais. A leitura do artigo 8º, inciso 4º, não deixa dúvida de que, ali no inciso 4º, trata-se de duas contribuições. Uma vinculada ao sistema confederativo, porque especificamente assim e literalmente dito que a contribuição para manutenção do sistema confederativo é aquela definida em Assembleia, que gerou, inclusive, a súmula
666 do Supremo, aquela sim, definida em Assembleia, é contribuição para custeio de sistema confederativo. E diz a Constituição, e continua dizendo o inciso, além e independentemente de outra prevista em lei. Mas não diz a Constituição qual a destinação da contribuição sindical prevista em lei. Não diz em nenhum momento que é para manutenção de sistema confederativo. Se fosse, também a União não poderia receber parte daquela contribuição. E recebendo parte, indago, poderia a União destinar parte do que recebe à entidade mais representativa do próprio sistema? Sim, nenhum problema haveria para que a União, em recebendo parte da contribuição, fizesse destinação outra, que não fosse para ela própria, ou diretamente, como está na lei, para entidades específicas, ou através de programas sociais, como já vinha fazendo há muitos anos. O que faz a lei, portanto, é reconhecer de forma mais transparente aquilo que de há muitos anos já ocorre na prática, que é a destinação de parte da contribuição sindical para projetos e programas na área tanto de trabalhadores como também de empregadores que recebem no Sistema S. O SESI, o SESC, o SENAC também recebem parte das contribuições obrigatórias e também não fazem parte do sistema confederativo. Mas a destinação, volto a dizer, ela não é matéria tratada na Constituição Federal. Ela é matéria tratada na lei. Ela não está posta na Constituição, nem no artigo 149, quando trata das contribuições. Por quê? Expressa ali o interesse das categorias profissionais, no plural, das categorias profissionais, não de cada uma especificamente, mas de todas elas. E de cada uma delas, por que não? E o que faz a lei? E o que fez a lei? Foi estabelecer um sistema em que a presunção de legalidade, como é no sistema tradicional corporativo, não é mais a pedra de toque. Aqui há necessidade da representação por associação e livre associação. O sindicato que não tiver filiado a nenhuma entidade sindical receberá o imposto sindical e os 20% da União continuarão repassados para a União. Somente haverá repasse para as centrais se houver filiação, o que está perfeitamente de acordo também com o nosso sistema de liberdades, em que eu não posso obrigar uma entidade a se filiar, a manter-se filiada ou a se desfiliar de nenhuma central. Mas proporcionar, e como já é o nosso sistema, as centrais sindicais só existem porque existem sindicatos, federações e confederações a elas filiadas. São elas que se filiaram e criaram e instituíram as centrais sindicais. Por óbvio, todas essas centrais têm sindicatos, federações e confederações filiadas, porque senão não existiriam, só existem por conta disso. E assim, a lei também estimula o sistema de representação por filiação. Sistema universal de representação, de liberdade de filiação. Portanto, a lei, devo dizer também, uma lei bastante discutida no âmbito do Ministério do Trabalho, posteriormente bastante discutida no âmbito da Casa Civil, posteriormente discutida intensamente no Congresso Nacional, como deram conta, à época, os noticiários, em que não se construiu aqui uma lei aos moldes ou no interesse de uma central sindical, ou de uma confederação, ou da própria União, mas o que se pôde extrair na medida em que se privilegiou, de um lado, alguns aspectos da liberdade sindical, introduzindo e reconhecendo as centrais sindicais como interlocutoras, e ainda, digo eu, a lei foi tímida, porque diz que uma das prerrogativas da entidade sindical é, coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a ela filiadas, que é exatamente como tem decidido esta Corte, mais recentemente, nas ações diretas de inconstitucionalidade. Não admitiam as centrais, alguns ministros admitiam, mas não admitiam as centrais diretamente, mas diziam, se houver procuração, se uma entidade a ela filiada
lhe transferir uma procuração, ela poderá ingressar com a ação, ela poderá figurar numa ação direta de inconstitucionalidade. Foi como a Corte, mais recentemente, acabou equalizando esta questão da representação das centrais sindicais nas ações diretas de inconstitucionalidade. E a lei não vai mais do que isso. As centrais sindicais, reconhece as centrais, porque já as reconhecia no plano, inclusive, de interlocutora da própria Organização Internacional do Trabalho. Quem tem assento, quem participa efetivamente da Conferência Internacional são as centrais sindicais. Quem participa do Conselho de Gestão, do Fundo de Garantia e de outros conselhos têm sido as centrais sindicais, e o que faz a lei neste sentido é apenas, como disse, tardiamente reconhecer a existência e a convivência das centrais sindicais no nosso modelo sindical de liberdade e de maior autonomia. Peço, Excelências, que esta ação seja julgada improcedente, mantida inteiramente a constitucionalidade da lei, na medida em que não padece de nenhuma inconstitucionalidade, e esse tema e estes temas são propriamente do legislador ordinário e não com limites específicos na Constituição Federal. Muito obrigado. Pela Advocacia Geral da União, falará o doutor ministro José Antônio Dias Toffoli. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, colegas que me antecederam, a última explanação facilita muito o nosso trabalho, na medida em que também estamos, o presidente da República e a Advocacia Geral da União, pugnando pela negativa à ação, pela sua improcedência com a devida vênia da manifestação da Procuradoria-Geral da República. Em primeiro lugar, é necessário lembrar que uma das principais centrais sindicais ela foi criada e registrada como associação em pleno regime militar, ainda quando era presidente da República, general Figueiredo, em 1983. Então, as centrais sindicais elas são legais, elas têm CNPJ, elas estão registradas na Receita Federal. Há muito tempo que o Estado já lhes reconheceu a sua existência e a sua validade. E elas atuam formalmente, elas têm diretoria, elas têm ata, elas têm registro em cartório das pessoas físicas e jurídicas, elas se relacionam com o Estado brasileiro. Segundo lugar, não há nenhum dispositivo constitucional que veda a criação de central sindical. Como declarar inconstitucionalidade? Como dizer que ela não faz parte do sistema confederativo e, portanto, ela não pode representar os trabalhadores e, portanto, ela não pode receber contribuição? Aonde que está escrito isto na Constituição? O artigo 8º não diz isso. O 149, quando fala das contribuições, e já foi dito pelo colega, as contribuições, inclusive que parte delas vai para a União. Aliás, a lei originalmente destinava 20% para a União, agora são 10% para a União, 10% para as centrais. No chamado setor confederativo não se alterou os valores proporcionais da contribuição. Isso é extremamente importante verificarmos. O artigo 10, que a teoria jurídica, nos memoriais, não vou aqui ler parte do que está nos memoriais, mas nos memoriais que a advocacia encaminhou a vossas excelências, está lá a transcrição da teoria jurídica do professor Amaury Mascaro, em que ele fala que o artigo 10 da Constituição precisa de regulamentação. E essa lei regulamentou o artigo 10. O que diz o artigo 10? Que está dentro exatamente dos artigos e dispositivos que tratam da questão da representação. O artigo 10 diz: é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. E o que fez a lei? Estabelecer exatamente critérios proporcionais, através das centrais sindicais, para o cumprimento do artigo 10.
E a teoria jurídica do trabalho, a teoria jurídica sindical, sempre se debateu no sistema confederativo puro. Como é que vai se estabelecer quem é que representa o trabalhador? Qual é a categoria que vai representar? É evidente que uma central sindical ela só tem razão de ser porque ela tem natureza sindical. Como disse o colega que me antecedeu, ela é formada por entidades sindicais. Ela não é um conjunto de amigos, um grupo de familiares, são pessoas jurídicas, sindicais que as criam e a formam e lhe dão o sentido. Então, não há vedação de criação de central sindical, pelo contrário. O artigo 10 deixa claro que é necessário ter um sistema, e a teoria jurídica sempre pugnou por isso, para regulamentar a forma de indicação dessa representação. Mas elas são auxiliares na pacificação social. Não há dúvida, e o histórico de 20, 30 anos, algumas centrais, elas são decorrentes de centrais que existiam ainda antes do próprio governo militar, vem de longa história no nosso país, e elas sempre atuaram defendendo interesses, sim, defendendo a classe trabalhadora, sim, mas também uma visão de pacificação social. Elas superam a ideia única e exclusiva do corporativismo para uma ideia de uma representação mais geral dos trabalhadores, o que é extremamente importante, facilitando, inclusive, a interlocução com os poderes públicos, facilitando a interlocução com o setor privado, o empregador. Isso é fato concreto, de conhecimento de vossas excelências, isso está no dia a dia da nossa realidade social, política e laboral. Elas participam das negociações, é evidente, elas participam, auxiliam, ajudam, procuram, pugnam, nesse ou naquele sentido. Então, é evidente que as centrais sindicais, elas fazem parte, sim, do sistema sindical brasileiro. São legais, estão registradas, estão reconhecidas pelo Estado. O que fez a lei ora impugnada? Estabeleceu que um valor da contribuição legal, não é aquela confederativa de assembleia, como destacou o colega que me antecedeu. São dois tipos de contribuição que estão colocados no inciso 4º do artigo 8º, dois tipos diferentes, e destinou parte dessa contribuição às centrais. E o que diz, que não foi dito ainda nessa tribuna, mas é extremamente importante, o que diz o parágrafo único do artigo 593, também trazido por essa nova legislação. Me permitam a leitura do parágrafo único do artigo 593, abro aspas. Os recursos destinados às centrais sindicais deverão ser utilizados no custeio das atividades de representação geral dos trabalhadores, decorrentes de suas atribuições. Fecho aspas. Esses recursos, eles serão destinados à representação. E, evidentemente, que, como todo e qualquer recurso público, ele também estará sujeito à prestação de contas, estará sujeito ao Tribunal de Contas da União, a todos os consectários legais daí decorrentes. E, por fim, não reconhecer a legalidade e a constitucionalidade desse tipo de contribuição, também sem querer ser repetitivo, mas corroborando com o que disse o colega que me antecedeu, como é que fica o sistema S? Como é que fica a legalidade e a constitucionalidade das contribuições para o sistema S? Que, evidentemente, não são para uma categoria específica, são para toda uma classe. Então, com esses argumentos, entre tantos outros que também estão colocados aí nos memoriais, a Advocacia Geral da União e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pugnam pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigado. Tem mais? Vamos suspender a sessão e, em seguida, nós passamos ao voto.